Senhor Deus, Pai, nesta tarde, Deus Santo, leve minha voz a Ti em oração. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, quero Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos compartilhando algo da Tua Palavra, Deus. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, meu Pai, e assim, por Tua graça maravilhosa, se fazer presente em nossas vidas, Deus. Que a Tua Palavra, meu Pai, possa alcançar corações, possa alcançar vidas, meu Pai, e transformá-las. Te peço, te agradeço em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo de número 1, salmo que dá início a uma coleção de cânticos do rei Davi. E Davi, logo de início, no Salmo 1, ele faz questão de tratar resumidamente do que todo o livro de Salmos vai tratar. Porque o salmista Davi, nesse primeiro salmo, ele faz um contraste entre a bem-aventurança do justo e a destruição já esperada dos ímpios, dos incrédulos. O salmo de número 1 pode ser dividido em duas partes. Do verso 1 ao verso 3, o salmista dá as características do justo e fala sobre a bem-aventurança e a recompensa que esse justo receberá por estar conforme os padrões bíblicos. Do verso 4 ao verso 6, o salmista contrasta e fala sobre o castigo e a destruição certa e esperada para os ímpios. E é interessante que o salmista começa o salmo dizendo: bem-aventurado o varão. Quando o salmista fala de bem-aventurança, bem-aventurança aqui significa felicidade, uma felicidade suprema, uma felicidade que nada no mundo ou nada que nós possamos conquistar no mundo pode substituir essa felicidade. A felicidade que Cristo e que Deus promete aos seus filhos, que andam conforme os seus mandamentos e a sua palavra, é uma felicidade suprema e mais, é uma felicidade eterna. A felicidade que Deus tem para dar aos seus filhos é uma felicidade abundante aqui na terra e mais belo ainda, é uma felicidade que será abundante por toda a eternidade. E o salmista começa a dar algumas características do homem bem-aventurado. E a primeira característica que Davi dá é que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Davi está dizendo aqui que o homem bem-aventurado é aquele homem que não se deixa levar, é aquela pessoa que não se deixa enganar pelas ideias falsas e enganadoras dos ímpios. Note que Davi aqui, ele usa a palavra conselho dos ímpios. Nós sabemos que, na verdade, os ímpios, ele não tem conselho nenhum para dar. Aquilo que o ímpio fala aos nossos ouvidos para que nós possamos fazer, e os caminhos que os ímpios nos dizem para trilhar, na verdade, não são conselhos, são caminhos de loucura. Mas Davi usa o termo conselho exatamente para dizer porque a loucura dos ímpios sempre virá disfarçada de conselhos. Na verdade, os ímpios, eles acham que têm bons conselhos. São pessoas que não querem se deixar humilhar diante da presença de Deus e acham que as suas próprias doutrinas, as suas próprias ideias, irão conduzi-las a um caminho de paz e de felicidade.
são ideias falsas. Por exemplo, pessoas que acham, segundo os seus pensamentos e as suas doutrinas, as suas leis do seu coração, acham que por praticarem boas obras, elas não precisam se humilhar diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e acham que por simplesmente serem boas pessoas, alcançarão o reino dos céus. Esse é um tipo de conselho dos ímpios. É uma loucura, porque, na verdade, nós sabemos que para se alcançar o reino dos céus é necessário que o pecador se humilhe na presença do Filho de Deus. Mas na cabeça dos ímpios, no coração dos ímpios, isso não é necessário. Isso é um tipo de conselho dos ímpios. Porque é uma loucura que vem disfarçada de um conselho, de uma boa ideia. Mas o salmista nos orienta aqui a não nos deixar levar por esses conselhos. O salmista nos orienta aqui a não nos deixar levar por esses caminhos, por essas doutrinas, por essas falsas opiniões. Opiniões que não nos levarão a uma felicidade, embora elas nos prometam uma felicidade, na verdade não nos levarão a nenhuma felicidade. Se nós formos para o livro de Provérbios, no capítulo 1 de Provérbios, depois que o escritor fala do propósito do livro, e ele diz que o propósito daquele livro de Provérbios é dar entendimento aos inexperientes. É fazer com que os inexperientes consigam sabedoria. O primeiro conselho que o escritor dá para os leitores é obedecer pai e mãe. Ele diz que nós devemos obedecer os conselhos dos nossos pais e andar segundo os conselhos das nossas mães. E o segundo conselho é exatamente o mesmo conselho que Davi dá aqui. Ele diz: meu filho, não se deixe levar pelo que os ímpios dizem a você. Ele faz uma descrição de um convite dos ímpios. Os ímpios convidam o homem e oferecem muitas coisas, dizem que o seu bolso vai se tornar cheio, oferecem uma falsa felicidade. Mas o escritor de Provérbios diz: olha, não se deixe levar por esses conselhos. Não se deixe levar por essas ideias, porque o caminho que essas ideias vai te levar, o final desse caminho é um caminho de morte e de destruição. Então, bem-aventurado é o homem que não se deixa levar por esses conselhos. A segunda característica que Davi dá de um homem bem-aventurado é um homem que não se detém no caminho dos pecadores. Não se deter é não ficar no caminho dos pecadores. É interessante porque a queda do homem, se nós analisarmos aqui, no primeiro verso do Salmo 1, note que a queda que Davi relata aqui é uma queda progressiva. Note que primeiro o homem se deixa levar pelo conselho dos ímpios. Ele começa a ouvir ideias, ele começa a ouvir opiniões, ele começa a ouvir sugestões de pessoas. Olha, vem por aqui é legal, por aqui é bom. Depois o homem começa a se deter, a ficar, a permanecer. Aquele pecado que era apenas um pecado habitual, um pecado que acontecia raramente, agora passa a ser um pecado constante. Porque agora ele começa a permanecer no caminho do pecado. Então o conselho que o salmista dá para nós aqui é dizer: olha, não se deixe levar pelo conselho dos ímpios e não fique estagnado no caminho dos ímpios, parado ali, acostumado com o pecado. O caminho dos ímpios é um caminho de pecado, um caminho de paz no pecado. Os ímpios têm paz no pecado. Os ímpios praticam os mesmos pecados diariamente e eles sentem paz neste pecado. E o salmista aqui está dizendo: olha, não se deixem chegar à situação, depois de ouvir conselhos dos ímpios, não se permitam chegar a um nível em que vocês sentirão paz no pecado e permanecerão nesse caminho sem sentir nenhum constrangimento mais. Quantas pessoas dentro das nossas igrejas, quantos irmãos nossos que serviam ao Senhor, hoje estão em uma vida de pecado e não se incomodam mais com o pecado. E a explicação para tudo isso é porque, primeiro, eles deixaram que os conselhos, as falsas ideias, as falsas sugestões adentrassem em seus corações, em seus ouvidos. Eles deram ouvidos
a essas falsas ideias e caíram progressivamente, começaram a dar ouvidos a conselhos e agora estão no caminho dos pecadores. Eles estão lá, eles não sentem mais nenhuma dor no pecado. Eles pecam e é algo normal para eles, eles estão no caminho dos pecadores. A terceira característica, o terceiro conselho que Davi dá é não se assentar na roda dos escarnecedores. Novamente, aqui é uma queda progressiva. Veja que primeiro você escuta os conselhos. Agora você se deixa permanecer no caminho dos ímpios. E agora você se assenta em uma cadeira na roda dos escarnecedores. Se assentar aqui, nós podemos imaginar como alguém que se assenta em um trono. E agora o que o salmista está querendo dizer aqui é que após você ouvir conselhos dos ímpios, agora você começa a permanecer no caminho dos ímpios, você não sente mais dor no pecado, e agora, mais ainda, você passa a se assentar numa cadeira com os escarnecedores, e agora você vira mestre do pecado. Agora, ao invés de você ouvir conselhos para pecar, agora você começa a dar conselhos para as outras pessoas pecarem. É uma queda progressiva. Você escuta os conselhos, você começa a permanecer no caminho que esses conselhos te levaram, e agora você começa a trazer outras pessoas para esse caminho. O conselho de Davi aqui é que nós tomemos cuidado. Cuidado. Porque as falsas ideias, as pessoas, os lobos, eles vêm disfarçados de ovelhas. Os amiguinhos da gente, os amigos, a família não cristã, não convertida, ela vem disfarçada de ovelha. E ela começa a trazer joguinhos, mentirinhas, que na cabeça delas é algo bom. Começa a trazer ideias que talvez, a princípio, olhando superficialmente, é algo maravilhoso, que vai te trazer felicidade. É um caminho que vai te trazer prosperidade financeira. É um caminho que vai te trazer prazer. Mas se você se deixar levar por esses conselhos, daqui a pouco você vai estar em um nível tão baixo, tão sujo, que você vai estar sentado na roda dos escarnecedores, blasfemando contra Deus e ensinando a outras pessoas a virem para esse caminho. Quantas pessoas que estavam na casa do Senhor agora estão no mundo e agora se assentam nessas rodas e escarnecem de Deus, zombam de Deus. Mas a destruição dessas pessoas é certa. Se nós caminharmos um pouco aqui para o Salmo 2, o Salmo 2, o salmo que sucede o salmo que nós estamos lendo aqui, você vai ver que logo no início o salmista pergunta: olha, por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E no versículo 4 ele diz: olha, aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor está zombando deles. Enquanto as pessoas zombam de Deus, não pense você, não pensemos nós, que Deus está nos céus se entristecendo e chorando. Não, Deus está rindo dessas pessoas. Porque as pessoas acham que por zombar de Deus, por zombar do nome de Cristo, por sair da igreja e escarnecer os pastores, escarnecer o evangelho, escarnecer o Cristo, Filho de Deus, essas pessoas acham que são o bambambam da história. As pessoas se acham engraçadas, se acham as pessoas mais sábias do mundo, mas a grande verdade é que Deus está assentado no seu grande trono zombando delas. E a destruição dessas pessoas é iminente, é certa. Hebreus 10:31 diz que horrenda coisa é cair na mão desse Deus vivo. Deus está preparando um castigo eterno para essas pessoas. E essas pessoas estão nesse nível porque primeiro elas deram ouvido a conselhos. E hoje estão no nível de pecado. E esse nível de pecado está fazendo com que seja reservada para eles uma ira horrenda, uma ira horrível. Deus está nos céus zombando deles. Deus está rindo. É a palavra de Deus quem diz. Se você acha que se você se reúne na sua roda de amigos, você escarnece do evangelho, você escarnece da igreja, você escarnece do Deus vivo,
Se você acha que você vai sair impune dos seus pecados, você não vai sair. O conselho que Deus dá a você nesta tarde, nesse dia: arrependa-se dos seus pecados e venha para Deus. No final do Salmo 2, o salmista dá esse conselho, diz: olha, beijai o filho, para que se não ir e não pereças no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. O salmista está dizendo para essas pessoas que zombam de Deus: olha, enquanto é tempo, beijem os pés do Filho de Deus, se arrependam do escarnecimento que vocês estão proclamando contra Deus. Deus está nos altos céus rindo dessas pessoas. E o conselho de Davi aqui no Salmo 1 é: olha, não se assente na roda dessas pessoas. Medite na sua vida esta tarde. Com quem você tem andado? Que tipo de conselho você tem escutado? Que tipo de ideia você tem seguido? Em que caminho você está? Você está no caminho que te levará aos céus? Ou você está na igreja, você está junto com cristãos, mas você está num caminho espiritualmente que te levará a uma condenação eterna? E o salmista no verso 2, agora ele faz o contraste. Porque primeiro ele dá as características negativas do justo. Olha, ele não escuta o conselho dos ímpios, ele não se detém e ele não se assenta. São características negativas do bem-aventurado. E agora ele dá uma característica positiva. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Onde está o seu prazer? Talvez, se você olhar só para o primeiro verso, você olhe para você e diga: não, eu sou bem-aventurado, porque eu não escuto o conselho dos ímpios, eu não me detenho no caminho dos pecadores, e nem me assento na roda dos escarnecedores. Mas isso não é o suficiente. Para você ser um bem-aventurado, você tem que ter prazer na palavra de Deus. Onde está o seu prazer? O prazer que Davi fala aqui, prazer na lei do Senhor, não é gostar da palavra de Deus pelos benefícios, pelas bênçãos que ela vai te dar. Não é gostar da palavra de Deus simplesmente porque ela vai te livrar do inferno. Não. Não é obedecer a palavra de Deus por cumprir simplesmente dogmas, por ser uma obrigação. Não, é prazer. É amor pela palavra de Deus. É amar a palavra de Deus pelo que ela é. É amar a palavra de Deus porque ela é santa, porque ela é justa e porque ela é correta. É amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. E não somente amar a palavra de Deus, mas meditar na palavra de Deus. Meditar dia e noite. É você ler a palavra de Deus de manhã e passar o dia meditando nela. Meditar é discutir com as pessoas. É conversar com seus amigos sobre a palavra de Deus. A sua roda de conversa, a sua roda de amigos. Quantas vezes, quantos minutos do seu dia você conversa com os seus amigos, com a sua família sobre a palavra de Deus? Se o seu grupo de amigos, se a sua roda de conversa não cita um versículo em meia hora de conversa, não é uma roda apropriada para você estar, porque o justo, ele medita na palavra de Deus, ele fala sobre a palavra de Deus, ele pensa na palavra de Deus, ele compartilha a palavra de Deus, ele tem amor nisso dia e noite. Dia e noite. De dia. De noite. De dia. Porque é a luz. Aos olhos dos homens, ele está meditando na palavra de Deus de noite, porque sozinho, dentro de quatro paredes, ele também está meditando na palavra de Deus. É meditar na palavra de Deus de dia, nos momentos em que a felicidade está lá em cima. Mas também é meditar na palavra de Deus de noite, nos momentos em que as dores estão te afligindo, no momento em que a escuridão te cerca. O justo, ele medita na palavra de Deus em todos os momentos. E há uma recompensa para essas pessoas. Há uma felicidade suprema para essas pessoas. Não somente aqui na terra, mas nos céus, por toda a eternidade. E o salmista diz que esse tipo de pessoa será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não é uma árvore silvestre, que nasce sem ninguém plantar, sem dono. Não é uma árvore plantada. As pessoas que meditam na palavra de Deus dia e noite é uma árvore plantada. É uma árvore plantada por Deus. É uma árvore plantada e regada por Deus. Essas pessoas que meditam na palavra de Deus têm dono.
Não é uma pessoa que anda como os ímpios, que são levados por qualquer vento, não. É uma pessoa que está fixa, que tem firmeza, que tem raiz. Ela é plantada. Talvez às vezes nós caímos em pecados, às vezes nós estamos fracos, às vezes nós somos levados por maus pensamentos, levados por outros conselhos, mas é porque nós não estamos, às vezes, enraizados na palavra de Deus. Porque quem está enraizado na palavra de Deus não é levado por qualquer vento. Ele está plantado, ele está firme. E ele tem suas raízes sendo supridas e saciadas a todo momento. Veja que ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. São águas que não acabam mais. São águas para todos os momentos das nossas vidas. Quando nós estivermos tristes, a água da vontade de Deus, do Espírito Santo de Deus, ela rega as nossas vidas e nos traz alegria. Quando nós estamos fracos, se nós estivermos meditando na palavra de Deus, as águas das forças de Deus, Deus vem com as suas águas, inunda os nossos corações e nós somos fortalecidos. Se nós estamos sem vigor, as águas de Deus revigoram a nossa alma. Em Isaías diz que aqueles que confiam no Senhor correrão e não se fatigarão. Terão suas forças renovadas, se renovarão como a águia. Não desanimarão, permanecerão firmes. Ele diz, olha, o jovem, aquele que acredita ter força, pode até se cansar. Mas aquele que medita na palavra de Deus, aquele que confia na palavra de Deus, ele tem as suas forças renovadas dia após dia. Paulo diz isso em Coríntios. Embora o nosso corpo exterior esteja sendo desgastado, embora nós estejamos sendo afligidos, torturados, aflitos, contudo, o nosso interior está sendo renovado dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um peso de glória indizível. A pessoa que medita na palavra de Deus está sendo suprida diariamente pelas águas do Espírito Santo de Deus. E essas pessoas dão os seus frutos na estação própria. Frutos em cada momento das nossas vidas, estamos dando frutos. Nos momentos de provação, nós conseguimos produzir, Deus produz em nós o fruto da fé. Nos momentos de tristeza, Deus produz em nós o fruto do regozijo em sua presença. São frutos para cada momento das nossas vidas. Se nós estamos passando por provações, Deus dá o fruto da paciência, dá o fruto da perseverança. Se nós estamos passando por perseguições, Deus nos dá os frutos da força, da perseverança, da vontade de servir a Deus. São frutos na estação própria, cujas folhas não caem. As nossas forças jamais serão esvaziadas, porque as nossas forças não estão fundamentadas em nós mesmos, nas nossas próprias justiças, mas as nossas forças, as nossas folhas estão firmadas na raiz que é Jesus Cristo, e é nele que nós precisamos estar firmados. Mas nós só estaremos firmados nessa pessoa do Filho de Deus se nós estivermos meditando na palavra de Deus dia após dia, de dia e de noite. E tudo quanto nós fizermos prosperará. Tudo quanto nós fizermos irá prosperar. A prosperidade que Davi fala aqui não é a prosperidade material. Talvez você leia essa palavra e diga, olha, mas quantas vezes eu fui fiel ao Senhor, mas Deus nunca me fez prosperar financeiramente. Deus nunca me deu, Deus nunca realizou os meus sonhos. Deus nunca me deu aquilo que eu sempre desejei, o emprego que eu sempre desejei, a faculdade que eu sempre desejei. Mas é porque a prosperidade que Davi fala aqui não é a prosperidade física, material, não. É a prosperidade espiritual. E quem entende que essa prosperidade é uma prosperidade espiritual, começa a entender o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja passando por um momento e você comece a resmungar e a murmurar contra Deus, dizendo, olha, eu sou tão fiel ao Senhor,
Eu medito na palavra de Deus de dia e de noite, mas por que eu não prospero financeiramente? Porque a prosperidade prometida aqui pelo Senhor, através de Davi, é uma prosperidade espiritual que irá perdurar por toda a eternidade. É uma semelhança com Cristo. É uma santificação que Deus tem para nos dar através da palavra de Deus. Então a mensagem que Deus tem para você e para nós esta tarde é perguntar: você está com quem você está andando? Em que tipo de caminho você está se detendo? Onde tem estado o seu maior prazer? O seu prazer está na palavra de Deus? Porque se você não tem prazer em meditar nessa palavra, me desculpe, mas você não pode herdar os frutos dessa bem-aventurança. Porque você consegue herdar esses frutos e essas bênçãos quem medita na palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento, ela é força. O salmista diz no Salmo 19 que a palavra de Deus, ela dá entendimento aos simples. Ela dá sabedoria. Ela nos ensina em como nos portar em todas as situações da nossa vida. É a palavra de Deus. Então que nesta tarde nós possamos olhar para nós e trazer essa reflexão para as nossas vidas. Isso é necessário. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: olha, é necessário que vocês olhem para vocês, examinem-se e provem se vocês realmente estão na fé. E essa mensagem aqui, através de Davi, do Salmo 1, é para que nós venhamos nos analisar e ver se realmente nós somos bem-aventurados. Porque só há dois caminhos, o da bem-aventurança e da destruição dos ímpios. Se você não está no caminho da bem-aventurança, tenha certeza, você está trilhando rumo ao caminho que te levará à destruição juntamente com os ímpios. Mas se você está nesse caminho hoje, ore a Deus e peça ao Senhor para que Deus te leve ao caminho dos justos. Feche seus olhos onde você está, vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus para que Deus transforme as nossas vidas e que Deus nos faça ser pessoas bem-aventuradas. Senhor Deus, Pai, nesta tarde, Pai, quero te agradecer por esta palavra. Te agradecer porque o Senhor ainda fala aos nossos corações, Pai. Meu Pai, que nesta tarde o Senhor possa tocar, visitar as nossas vidas. Nos mostre, meu Pai, quem somos nós. Se nós somos bem-aventurados ou se nós somos pessoas que estamos trilhando, meu Pai, rumo à destruição dos ímpios. Meu Deus, e se nós formos pessoas que estamos trilhando rumo a essa destruição, meu Pai, por favor, por Tua misericórdia, Pai, convence-nos do nosso pecado e transforma as nossas vidas. Meu Pai, visita a cada lar, a cada família, a cada pessoa, Deus, a cada coração. Que o Senhor possa, meu Pai, se fazer presente em cada vida nesta tarde que está nos ouvindo. E que o Senhor possa, meu Pai, nos fazer pessoas bem-aventuradas. Nos dá prazer na Tua palavra, porque a nossa carne não quer ter prazer nela. Mas, meu Pai, por Tua misericórdia e graça, meu Pai, nos faz ter prazer. Nos faz ter vontade, nos faz ter amor pela Tua palavra, meu Pai. Que de dia e de noite ela possa ser o nosso alimento, possa ser o nosso regozijo, a nossa força, meu Pai. Que nós estejamos fortalecidos sempre na força do Teu poder. Eu te peço, meu Pai, por tudo isso. E já te agradeço, Pai, em nome de Cristo, Teu Filho. Amém, Jesus. Quero convidar o cantor Gerson Rufino para vir cantar essa canção junto comigo.